as categorias dos dons espirituais. Então aprenda uma coisa: toda vez que você for ler 1 Coríntios capítulo 12, tá certo? Paulo, quando lista os dons espirituais, ele de forma intencional os coloca numa certa ordem de importância. Eles não estão postos naquela sequência simplesmente por estar. Há um propósito do apóstolo, tá? Então os dons são para capacitar os cristãos, a fim de que as tarefas básicas da comunidade eclesiástica na terra possam ser cumpridas de maneira eficaz. Entre essas tarefas estão, presta atenção, os ministérios de evangelização, Mateus 18, 19 e 20, a edificação, crescimento e ensino da palavra, Efésios 4, de 11 a 16, o serviço social e a vida de santidade incontaminada do mundo. Então preste atenção, os 9 dons espirituais mencionados por Paulo em 1 Coríntios 12 são classificados em 3 categorias distintas. 3 como dons de revelação, 3 como dons de poder e 3 como dons de inspiração vocal. E a gente vai estudar. E eu vou aqui expor esses dons para você, para que a gente os busque plenamente consciente do que a palavra nos ensina. Então vamos lá. Dons de revelação. Sendo Deus um ser onisciente, está na lição 3.1, Ele pode revelar a algumas pessoas aquilo que está encoberto aos olhos humanos. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Deus fala ou não fala? Agora tem a revelação e tem a revelagem. Kodak ainda mais. Tem a visão e tem a visagem. Simples, olha para a Bíblia. Quando Deus chama Ananias e manda ele ir se encontrar com Paulo, Ananias não sabia onde Paulo estava. Deus revela tudo a ele, sim ou não? Vai na rua chamada direita, na casa tal, você vai entrar. Paulo está de joelho orando, ele está cego, você vai impor as mãos sobre ele e ele vai voltar a enxergar. Amém? Amém? Agora, vamos lá. Deus está me revelando que tem alguém com problema aqui. Quem não tem problema, irmão? Quando Deus fala, é inquestionável. Eu sempre cito esse exemplo do pastor Vilarino, que já está na glória. Ele estava na igreja dele, Igreja Batista Central de Brasília, e Deus foi específico: desça na 4ª fileira, cadeira tal, aquela mulher que está com aquela roupa, meu filho, desça e diga a ela assim: me dê o vidro de veneno que está no seu bolso e que você disse que ia se suicidar quando saísse daqui, porque era a última oportunidade que você está dando para você mesmo. Sabe como o velhinho saiu? O velhinho saiu para chamar a atenção do irmão. Desceu, chegou na fila, de forma amorosa disse: minha filha, me dê o vidro de veneno que está no seu bolso. A mulher olhou para o lado, começou a chorar. E digo mais: você disse que estava dando a última oportunidade para você mesmo. Se Deus não falasse com você, você ia se suicidar quando saísse daqui. Eu creio, irmão. Deus fala, irmão. Não precisa ter espalhafato, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ninguém fica possesso do Espírito Santo, descontrolado. Não. É uma vigília, há mais liberdade, sem problema. É um culto de oração, sem problema. É um culto oficial da igreja onde tem visitante. Crente, seja sábio. A pessoa acabou de entrar na igreja para fazer uma visita. Tem um santo lá, está sapateando, cortando, metralhadora, falando tudo. A pessoa vai olhar e dizer assim: isso pega? Porque se isso pegar, eu não venho aqui mais não. É ou não é? É ou não é? Aí você vai ver a ordem de valor que Paulo fala. Prefiro que vocês profetizem. E o dom de profecia não é revelação, é ministração da palavra, irmão.
porque já tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Quando Paulo fala do dom de profecia, é a ministração da palavra. Eu quero que vocês preguem a palavra, porque a profecia é superior de língua. A igreja está sendo edificada nessa hora aqui, sim ou não? Sim ou não? Quem é que capacita qualquer um que esteja aqui a pregar? Quem é que capacita? Quem? O Espírito Santo, para que a igreja seja? Por que o dom de línguas é o menor? Porque edifica-se a si mesmo. A não ser que interprete, porque se interpretar a igreja edificada, não é para ninguém aparecer. Dom é para edificação da igreja. Então, se Deus me tomar aqui o Espírito Santo e eu for falar em línguas, de forma muito consciente, eu afasto o microfone. Falo em línguas sem problema. Mas não preciso dar aquela vazão. Não. A não ser que eu fale em línguas aqui e Deus use alguém para interpretar. E a igreja receba a mensagem. É bíblico. É bíblico. Amém? Amém, irmãos? Então é preciso ter muito cuidado. Então vamos lá. Dons de revelação. São 3. Certo? Sendo Deus onisciente, Ele pode revelar a algumas pessoas aquilo que está encoberto aos olhos humanos. Palavra de sabedoria. O dom de sabedoria é dado pelo Espírito Santo para suprir aquilo que a sabedoria puramente humana não pode proporcionar. Vou precisar da ajuda de vocês aí, por favor. Atos capítulo 6, verso 10 e Lucas capítulo 7, verso 14 e 15. Por gentileza. Atos 6, 10 e Lucas 7, 14 e 15. Atos 6:10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Lucas 7, 14 e 15. Lucas 7, 14 e 15. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem levantou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Palavra de conhecimento ou ciência. Este dom tem relação direta com o ensino das Escrituras Sagradas. Trata-se do conhecimento que vai além do plano natural, dos seminários, dos livros e até da escola dominical. Pode ser o esclarecimento de uma passagem bíblica cuja interpretação não se encontra na literatura comum. Pode referir-se também à revelação de situações que não seriam conhecidas pela simples capacidade humana. Tudo se desfruta e se acessa pela intimidade com Deus, pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? O princípio da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor. Tiago 1,5. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Amém? E aí, para mim, particularmente, o que eu mais oro a Deus, discernimento de espírito. Com este dom, as manifestações tidas como espirituais podem ser devidamente identificadas. Vi um testemunho de um pastor. Ele foi convidado para pregar na igreja, e quando ele começou a pregar, uma irmã se levantou e começou a falar em línguas. E ele, muito sábio, muito prudente, ele não pastoreava aquela igreja. Quando a gente chega na casa dos outros, a gente tem que saber como se portar. Amém? Amém? Mas Deus deu discernimento a ele na hora. Ele tirou o microfone, procurou o pastor da igreja, bem assim: o que está falando na boca daquela irmã ali é o demônio, não é Deus. O pastor da igreja fez: mas Deus sempre usa ela dessa forma. Ele fez: se o senhor me autorizar, eu vou orar por ela e o senhor vai ver que ela nunca mais vai falar. Aí ele fez: pode orar. Ele orou e ela cessou e nunca mais falou. Por falta de discernimento, o diabo estava falando dentro da igreja.
Quando se supervaloriza experiências e se abre mão da palavra, corre-se um risco absurdo. O irmão estava agora há pouco ali perguntando para mim, pastor, como é que a gente ouve a voz de Deus? Como é que eu sei que Deus falou comigo? Primeiríssima coisa para mim, a palavra dele, irmão. A palavra dele. Teve uma irmã que chegou para mim e disse assim: Deus mandou eu me separar. Eu disse: foi Baal que falou com você. Por quê? Cada caso é um caso, você tem que acompanhar. Mas Deus mandou você se separar. Irmão, como já disse, adultério, a Bíblia respalda para que haja divórcio. Mesmo assim a gente prima para que possa haver restauração. Violência doméstica, eu digo, é caso de polícia. Não é para acontecer nenhuma vez. Aconteceu a primeira, muita gente tem medo. Eu digo isso, é caso de polícia. Pode ter certeza. Tem polícia dentro da igreja. Já teve gabinete que eu fiz isso. Quer que eu ligue para uma pessoa? A gente resolve. Não, pastor, não. Então é o seguinte, não me traga de novo, porque você não quer resolver. Você quer uma muleta para lidar com esse problema. Se você quiser resolver, você tem como resolver. Amém? Mas aí a pessoa, na experiência, orei 3 meses, você pode orar 3 anos. Porque o caso era o quê? Dificuldades de relacionamento. Então estava querendo justificar, certo? A atitude que ela queria tomar. Está querendo usar Deus para respaldar o que ela quer fazer. Não, minha filha, vai ler a Bíblia. Não. Divórcio assim de brincadeira? De maneira nenhuma. Então, nenhuma experiência pode suplantar a palavra. Por isso, leia a sua Bíblia todo santo dia. É por isso que muito crente come comida podre, achando que é comida abençoada. Botar um microfonezinho, sentar numa cadeirinha e só falar bênção para os irmãos. Tem que pregar a palavra toda. Toda. Não é massagear o ego, não. O que é pecado, irmão. Adultério continua sendo pecado. Mentira continua sendo pecado. Homossexualismo continua sendo pecado. O que é pecado, irmão. E tem que ter coragem para não abrir mão da palavra. Amém? Os discípulos ficaram com medo quando Jesus foi assunto aos céus. Ficou, mas Jesus disse assim: não se preocupe com o que vocês irão ter que falar, porque o Espírito vai colocar na boca de vocês. Quem foi Pedro antes da experiência com o Espírito Santo? Negou Jesus 3 vezes, sim ou não? E depois que teve uma experiência real com o Espírito Santo: vão matar você crucificado. Faz o seguinte, não me mate assim não, me mate de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. O caba é cheio do Espírito Santo. Ele é testemunha. Sabe o que é testemunha? É aquele que é capaz de morrer por aquilo que ele testemunha. Irmão. Então, cuidado com as experiências. Elas são válidas? Sim, quando respaldadas na palavra. Se não tem respaldo bíblico, você pode ter se arrepiado, dizer que viu, que foi. Para mim não interessa. Tem que ter respaldo bíblico. Senão, você cai num terreno minado. É preciso ter muito cuidado. Eu tomei conhecimento de lugares que às vezes tira foto, começa o culto fazendo alguma coisa para você colocar o nome de alguém no celular e levantar no começo do culto. Aí tiram foto do que está no celular. Aí depois vai falar do que conseguiram capturar. Eu ouvi falar disso de pessoas sérias. Irmão, há muito charlatanismo na igreja. Ou o Espírito Santo faz, ou o homem não faz. Ou ele se move para que a presença dele seja real. Eu manipular o sagrado, Deus me guarde em nome de Jesus. Se eu não estiver bem qualquer dia,
estiver pronto para pregar e não estiver bem, não vou manipular nada. Vou dizer para os pastores: um de vocês prega aí. De maneira nenhuma. Quando é que nós não somos enganados? Quando a gente conhece a verdade. Somente assim. Então é preciso tomar muito cuidado. Então, o discernimento de espírito, ele protege a igreja dos enganos e das investidas sutis de Satanás para infiltrar elementos que não procedem de Deus. Irmão, Jesus está dizendo assim, ó: vou para Jerusalém e tenho que me entregar. O que é que Pedro diz? De maneira nenhuma, Jesus. O senhor não vai não. O que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Você não compreende as coisas. Irmão, que cipuada segura, irmão. Já pensou? Jesus está dizendo que na boca de Pedro, quem falou foi Satanás. Dá para você entender a importância que a gente tem, a necessidade que a gente tem de discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Então, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Dons de poder. Os dons de poder são manifestações de Deus que capacitam o cristão a realizar coisas que estão além do plano natural e da existência humana. São 3 os dons de poder. Dom da fé, trata-se da fé colocada em ação diante de situações que transcendem o aspecto natural e que por isso só podem ser resolvidas de maneira sobrenatural. Dons de curar. Como nada pode limitar o poder de Deus, Ele colocou à disposição da igreja dons que podem trazer cura e conforto a qualquer espécie de enfermidade. Operação de milagres ou maravilhas. Este dom envolve a expulsão de demônios, a ação do poder de Deus sobre as forças da natureza, além da intervenção do Senhor para mudar uma determinada situação natural de forma sobrenatural. Quem crê nisso? Eu creio nisso, irmão. Ele continua curando? Sim ou não? Basta ele querer. Basta ele querer. Basta ele do trono dele liberar uma palavra de cura, e quem recebeu essa palavra será curado em nome de Jesus. Pode ter certeza. Operação de milagres e maravilhas. E aí ele vai falar sobre dons de inspiração vocal. Certo? Olha só. Dom de profecia. Ele vai dizer assim, também chamado de dom de elocução. Esses dons são caracterizados pela operação do Espírito Santo no cristão e por intermédio dele. Eles expressam o poder do Espírito para, por meio de palavras, expressar suas mensagens. São 3 os dons. Dom de profecia. As profecias são mensagens entregues à igreja por inspiração do Espírito Santo, que devem ser para ou edifica, ou exorta, ou consola. Vamos ver isso? 1 Coríntios 14, 3. Alguém lê aí para mim, por favor. 1 Coríntios 14, verso de número 3. Por gentileza. 1 Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Nós entendemos como igreja que esse dom de profecia é a ministração da palavra de Deus. Amém? Por isso Paulo vai dizer que o dom de profetizar é maior do que o dom de línguas, ou variedade de línguas. Aí ele vai continuar. Variedade de línguas. Este dom consiste na capacitação de pessoas a falarem pelo Espírito Santo uma ou mais línguas que nunca aprenderam, ou seja, uma língua desconhecida. Em Atos 2, é uma questão que as pessoas não veem. Ali foram línguas inteligíveis ou línguas estranhas? Se você for ler o texto todo, foram línguas inteligíveis. Cada um falava no seu próprio dialeto. O Espírito Santo veio e capacitou eles para estar falando na língua dos outros. Para quê? Para ministrar a palavra. Pode ler Atos 2 completamente.
Mas existe o dom de línguas? Sim, sem dúvida, Paulo fala, está na palavra. Mas é preciso respeitar o texto na sua interpretação. Eu não posso estudar a Bíblia e com um pressuposto esquecer alguma coisa para que eu queira que o texto diz o que eu espero. Não, aprendi com meus professores. Deixe a Bíblia falar por si só. Deixa ela falar. Interprete, porque texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Pode ter certeza. E estudar é muito diferente de ler para desencargo de consciência. Para poder dizer assim, eu li a Bíblia. O que é que a gente está fazendo de forma superficial? Estudando. Pegar um assunto desse tão importante, como é que eu lhe aconselho a fazer isso na sua casa? Pegar 3 comentários, como eu faria? 3, 4 comentários de 1 Coríntios capítulo 12. Bíblias de estudo, NAA, SHED, NVI de estudo. São base para mim. E aí você vai estudar. Eu tenho texto original, tanto do antigo quanto do grego. Se você quer pegar uma palavra e ver o sentido dela, você vai no texto original, pega o dicionário para ver o que significa a palavra. E assim você vai se aprofundando na palavra. Não vai crendo porque os outros te disseram. Você tem que ser um crente de Bereia. Quem evangelizou os crentes de Bereia foi Paulo. E quando Paulo ensinava, eles diziam, onde é que está escrito isso? E a Bíblia vai dizer em Atos que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque examinavam todos os dias na palavra. Tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim. Crescimento, quem dá é Deus. Existem várias coisas na vida de uma igreja que são inegociáveis. Para mim, 2. A presença de Deus no meio dela e a palavra do Eterno. Que domingo de manhã falte lugar aqui, irmão. Falte lugar, que o povo desperte para estudar a palavra de Deus. Que a gente aumente, vai aumentar a capacidade de criança. Já está lotado lá em cima, eu sei. Vamos triplicar a capacidade, vamos botar sala até que precisar. Sabe para quê? Não ache que você criou seu filho na igreja apenas trazendo ele para a igreja. Ah, mas eu criei. Você levou. É diferente. É diferente. Semana passada, na nossa devocional, estava falando. Pedrinho, já digo isso há muito tempo. Para Dudinho e Samuel. A minha experiência é minha. Vocês precisam ter a experiência de vocês com Deus. Vocês podem orar ao Pai em nome de Jesus com auxílio do Espírito Santo e ter a experiência de vocês com Deus. Vocês precisam todo dia ler a Bíblia. Aí do nada eu pergunto, já leu a Bíblia hoje? Ainda não, pai. Larga o celular, vai ler a Bíblia. Para que a palavra entre, irmão. Para que a palavra entre e saia pelos poros deles, em nome de Jesus. Aprender o evangeliquez é uma coisa, ser um convertido mesmo é outra, totalmente diferente. Aprender a dizer amém, aprender a dizer glória a Deus, aprender um louvor, uma musiquinha é uma coisa. O Senhor precisa gravar nas tábuas do coração dos nossos filhos a palavra de Deus. E a nossa missão é ensinar e inculcar. Não é só trazer. Não é só trazer. Amém? Dons de serviço. Por conta do seu significado, a palavra diaconia é a que melhor reflete o exercício dos dons de serviço. Ela era usada de maneira geral para todo serviço cristão. E aí, para não estourar o tempo, depois você lê Romanos 11:13, 1 Coríntios 12:5, Efésios 4:12. Ou, especificamente, para o ministério das necessidades temporais do corpo. Identificação. Entre outros,
os dons de serviço incluem atividades de desenvolver ministérios, ensinar, exortar, contribuir, repartir, presidir, exercer misericórdia, socorrer e atender aos que têm necessidades especiais. Jesus diz assim para mim e para você: eu não vim para ser servido, eu vim para... E a escala de valor que ele põe como padrão para mim, para você, nos ensina que a grandeza consiste em servir. Porque ele diz que no mundo acontece de uma forma, mas no reino dele o maior é o menor. E quem quiser ser o primeiro, seja o servo de... Porque eu não vim, disse o Senhor, para ser servido, eu vim para servir. Aí o crente não quer servir, não. Quer não. Chega no estacionamento e o irmão está lá gentilmente dizendo: por gentileza, estacione aqui. Tem que ser aqui mesmo, irmão? É abençoado, estacione ali, que o irmão organizou já. Que custa você obedecer uma orientação? Porque eu digo para eles também: sejamos sempre educados. Que custa? Então estaciona teu carro, desce e fica lá com eles, vai lá ajudar. Vai lá ajudar. Mas não, você quer sentar, receber, não dá um esforçozinho. Não, irmão, pode ser assim não. Em nome de Jesus. Não é só sentinelas não. Introdução, tem tanta coisa para fazer. Evangelismo, eclésia, tanta coisa para fazer. Não é só no papel não, viu? 27 ministérios que funcionam nessa igreja. 27. Vem fazer parte. Todo mundo poderia dizer: o de LED é bem melhor. Mais na frente a gente coloca, mas glória a Deus que a gente vai colocar a projeção mapeada. Ontem eu estava aqui à tarde olhando, à noite, depois da atividade com a eclésia, a gente vendo, eu digo: rapaz, a gente vai demorar um pouquinho para botar o de LED, viu? Porque de 800 mil, 60, 70 mil reais. E quando a gente ajustar a iluminação, tudo, a gente vai tirar aquela parte branca lá, porque vai fazer uma estrutura por trás para tirar essa entrada de luz. Mas tudo é dinheiro. A gente tem que dar um passo de cada vez. Eu louvo a Deus pela vida desses que a gente caminha aqui, bem mais próximo, pensa tudo. Ó, irmão, Piranhas. Daqui a pouco a gente vai colocar a elétrica lá. Quando a gente contratou, no começo, né, eletricista para fazer aqui uma nota, nós temos a nossa equipe que faz. Dia 20, essa segunda a outra, vai umas 4, 5 pessoas de elétrica daqui da igreja, para começar a fazer elétrica lá em Piranhas. Deus tem levantado um povo que serve nesse lugar. E sabe como é que eles vão? Eles vão com amor, com alegria. E sabe o que a igreja está fazendo com eles? Vai fazer mais ainda. Eles estão vivendo para isso. Vivendo. E a gente vai pensar até na aposentadoria deles também. Porque quando eu ficar velhinho, eu quero olhar para trás. Quem ralou comigo, tá certinho também. Com aposentadoria certinho, tudo direito. Irmão. Pensar só em mim não, a gente não faz nada só. Isso é um exemplo. Quais foram os talentos que Deus te deu? Como é que você é a igreja? Já viu um corpo com derrame? Uma parte funciona e a outra? Hein? Cuidado para não ser essa parte. Faz nada. E às vezes reclama. Os dons estão aí. Você precisa buscar. Eu preciso buscar. Como Paulo disse na palavra, 1 Coríntios 12, 7. A todos é dada a manifestação do dom. Tem um dom para você. Deus não lhe salvou
só para você ficar de boa na IBK. Tem muito trabalho para fazer. Amém? 400 crianças a gente teve. Aprendemos como usar melhor esse espaço. Ano que vem, pode anotar, 600. Aí eu acho que vai ser a capacidade máxima, porque as crianças, irmão, é vapor. Quando eu fui dormir depois da conferência, eu sonhei. Segura esse menino, cuidado com ele. Aí tinha uma equipe de louvor aqui, abençoada. Fui conversar com uma irmã, uma das que estava aqui, e ela abriu o coração para mim e disse assim: pense num sonho que eu tinha, pastor. Olha a alegria da irmã. Poder servir as crianças. Todo mundo tem um lugar no corpo. Se você faz parte, se você é a igreja IBK nesse lugar, como seu pastor, eu lhe oriento, em nome de Jesus. Você vai buscar ao Senhor, em nome de Jesus, dizer: Senhor, qual é o dom que o Senhor tem para mim? Amém? Amém? Eu pulei aqui, não falei sobre a interpretação das línguas. As línguas faladas pelo cristão individualmente servem para a sua própria edificação. No entanto, se faladas em alta voz, havendo um intérprete, edificarão a igreja. As línguas faladas em público requerem interpretação. 1 Coríntios 14, 13. Alguém lê aí, por favor. Já estamos concluindo. 1 Coríntios 14, 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Ok. É o 13? 1 Coríntios 14, 13. Ok. Então, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Para a gente encerrar, os dons de serviço, como a gente já falou, virtudes e recomendações. Paulo listou algumas virtudes que se devem esperar na execução dos dons de serviço. Verdadeiro amor, tanto em relação aos de dentro como aos de fora da comunidade cristã. Transparência e compromisso com o bem. Priorização do próximo, não de si mesmo, como digno de consideração e honra. Favor e excelência no serviço. Inclusividade e compaixão. Motivação para abençoar, mesmo aos perseguidos. E a conclusão diz: no corpo de Cristo, não são as pessoas que escolhem a função que vão desempenhar. Quem é que escolhe? Deus. Deus é quem escolhe. Prepara, capacita pessoas para exercerem determinadas tarefas. A fonte dos dons reside na maravilhosa graça do Altíssimo. Ele os concede livremente a quem Ele quer, segundo o seu poder soberano e visando a edificação e o crescimento da igreja. Quem recebe essa palavra?